Olá, alunos. Espero que todos estejam bem. Estou falando mais alto porque eu pensei, gente, áudio, você tem que funcionar, amado, tá? Obrigada. Rolou uma pressão aqui. Então, gente, na aula passada nós falamos sobre trovadorismo, falamos sobre as cantigas de amor, de amigos, carne, maldizer, contexto histórico, que era o feudalismo, certo? E falamos também que os poemas eram escritos em galego português. Essas informações precisam ficar na cabecinha de vocês. Beleza, vamos terminar então. Trovadorismo, falando apenas sobre a prosa, é uma parte que faltou, mas a prosa não é tão cobrada e não é tão expressiva como a poesia, beleza? E vamos falar também sobre o humanismo. Vamos lá. A prosa trovadoresca. Ela existe em menor quantidade e é dividida em 4 partes. A primeira, crônica. Algumas crônicas são encontradas em latim, ainda não eram feitas em galego-português. Elas contam a história de Portugal. Então, aqui a gente tem uma função histórica. Elas tinham o objetivo de passar para a escrita a história de Portugal. 2. História de linhagem. Também contam a história de Portugal, mas retratam mais sobre as famílias que vivem na época. Então, através das histórias de família, aparecia a história do próprio país. Mas aqui, a história do próprio país ela vai ser mais secundária. A história das famílias, isso vai ser o objetivo, mas a história de Portugal, consequentemente, vai acabar aparecendo, tá? A geografia é um relato religioso, mas aqui já em galego-português. Então, gente, é um relato religioso. A geografia contava a história de santos, tá? E temos as novelas de cavalaria. Eram muito comuns, muito populares, e um grande exemplo é a história do rei Arthur. Então é só isso, gente. É pouca coisa, não tem muitas informações como temos lá na poesia, tá? Enfim. Agora ao humanismo, a nossa segunda época medieval. Ok, então, gente, quando que ele começou? Começou no século XV até o início do século XVI. E aí depois começa o classicismo. Isso aqui é muito importante, porque quando a gente fala sobre o começo e o fim de um momento literário, não existe um dia específico. Quando um momento literário está acabando, o outro provavelmente já começou, tá? Então, em algum momento, os dois vão acontecer simultaneamente. Não existe, acabou no dia 10 de fevereiro, que é meu aniversário, tá? No dia 10 de fevereiro de 1500, sei lá. Não, não foi isso, tá? Foi marcada pela transição do mundo medieval para o mundo moderno. Então, temos um momento muito importante na história e na literatura. Beleza? Então, é um momento de transição. Guardem essa palavra, transição do mundo medieval para o mundo moderno, que se inicia, o mundo moderno se inicia com o Renascimento, século XVI. Não sei se vocês já estudaram o Renascimento na história, mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. A literatura desse período registra a consolidação da prosa historiográfica e do teatro. Então, gente, vamos ter uma prosa que vai falar de fato mais sobre a história. Já tínhamos isso, como vocês acabaram de ver, lá em trovadorismo, e isso vai se consolidar, isso vai ser mais forte ainda no humanismo. E também nós vamos ter uma importância muito grande do teatro, isso é importante, tá? A poesia, por sua vez, afasta-se do acompanhamento musical. Vocês lembram? No trovadorismo, nós tínhamos o trovador, e aí ele ficava com o instrumento musical e recitava os poemas, né? Aqui isso já vai ser alterado. Então a poesia, por sua vez, afasta-se do acompanhamento musical e enriquece-se do ponto de vista formal. Então, o formal ele vai apresentar mais características ligadas à escrita e não mais à oralidade, como acontecia no trovadorismo. Então, temos aí poesia palaciana. A poesia palaciana apresenta maior elaboração do que as cantigas. Lembra que a gente falou sobre essa questão da elaboração das cantigas? As cantigas, elas tinham
aquele paralelismo, né? A lei Chapren, que significa a repetição, porque isso facilitava a memorização, né? Beleza, apresenta maior elaboração do que as cantigas. Verifica-se o uso de redondilhas. Então, gente, aqui na nossa aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa questão das redondilhas, mas a gente vai ter uma aula específica para falar sobre a escansão. Vocês lembram? Por exemplo, nós temos a divisão silábica, estudamos no português há muito tempo, né, desde crianças, mas nós temos a divisão métrica. Não é a mesma coisa, tá? Tem algumas regrinhas. A gente vai precisar fazer uma aula voltada para isso, porque senão, se a gente for falar sobre várias coisas dentro de um mesmo assunto, a gente vai se perder, tá? Mas fiquem tranquilos que tá tudo anotadinho, tá? Vai dar tudo certo. Então, verifica-se o uso de redondilhas. A redondilha menor, tem 5 sílabas poéticas e a maior tem 7. Então, temos a presença de ambiguidades, aliterações e figuras de linguagem. Então, a aliteração trabalha com a questão do som, né? Beleza. Som consonantal, assonância, som vocálico. Beleza. No plano amoroso, lembra, o plano amoroso aparecia no trovadorismo, né? No plano amoroso, tanto pode apresentar certa sensualidade e intimidade em relação à mulher amada, como também uma visão idealizada e platônica da mulher. Essa visão idealizada vai aparecer também lá no romantismo brasileiro. No romantismo de modo geral, né? Também no brasileiro, que é o que nós estudamos. Observe no poema a seguir, de João Rois de Castelo Branco, a gente conhece esse autor como simplesmente Castelo Branco, tá? O nome dele tá completo aí, mas a gente fala Castelo Branco. Como os amantes se mostram mais íntimos, mais próximos, do que nas cantigas de amor, e como os sentimentos do são mais aprofundados. Ah, tá, perdão. É que antes de falar sobre isso, só pra gente falar de maneira geral, então, gente, antes de falarmos sobre o poema, vamos falar rapidinho sobre as redondilhas. Então, aqui, redondilha. Veja alguns exemplos de redondilhas presentes na obra Os Lusíadas. Nós falaremos sobre essa obra, né? Lá em Classicismo, uma obra muito importante de Camões. Já tá ali, né? De Luís Vaz de Camões. Beleza, então olha só, a gente tem aqui, gente. Ela cativa que me tem cativo, porque nela vivo, já não quer que viva. Aqui nós temos 5 sílabas poéticas, né? É a redondilha menor, tá aqui embaixo. Nesse poema, Camões utiliza-se de versos compostos por 5 sílabas, caracterizando-os, nomeando-os como redondilhas menores. As redondilhas maiores têm 7 sílabas. Então, a gente conta aqui. Esse A é uma sílaba poética, esse é outra sílaba, Lá outra. Então, aqui temos 3. K temos 4, Ti temos 5, Vá temos 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, professora, mas você disse que são 5. Sim. Primeiro a gente faz essa contagem genérica e a gente conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que, gente, temos a palavra cativa. Qual é a sílaba tônica? A sílaba tônica é o ti. Então, a última sílaba, quando a gente tem a sílaba tônica, para ali. A sílaba que vem depois dela não conta, é uma sílaba átona. Então, A, uma sílaba quer, 2, lá, 3, cá, 4, ti, 5. Você vai contar, só que assim, essa divisão ela não é aleatória. Tem várias regrinhas. Isso eu tô dizendo para vocês vocês entendam que aí a gente tem 5 sílabas poéticas, porque a última é tônica. Então, a gente não vai contar. A mesma coisa acontece no segundo verso, no terceiro verso e no quarto verso. Agora a gente já tem as redondilhas maiores, tem 7 sílabas poéticas. Amor, cuja providência. Então, a mesma coisa. Quando a gente conta assim, genericamente, nós percebemos que temos 8 sílabas. Mas o den é a nossa sílaba tônica. Então, esse cia, que é a nossa sílaba átona, não vai contar nessa sílaba poética, tá? Nessa contagem poética, ela não vai entrar. Então, aqui nós temos 7 sílabas poéticas. E aí, por isso, elas são caracterizadas como redondilhas maiores. Aqui nós temos várias regrinhas, gente. Mas como eu falei, a gente vai separar uma aula para isso. Só coloquei para que vocês deem uma olhada, tá? Mas não se preocupem para a gente não desfocar o nosso assunto. Então, só aqui no comecinho, ó,
Sílabas poéticas ou métricas não são o mesmo que sílabas gramaticais, como eu falei para vocês. Para fazer a métrica do verso, é necessário estar atento às seguintes regras. A contagem é realizada somente até a última sílaba tônica, da última palavra de cada verso. A contagem é reiniciada em cada verso. Não se considera as pontuações. Se uma palavra terminar em uma vogal átona e a palavra seguinte for iniciada também por vogal átona, a junção dessas duas sílabas representará apenas uma sílaba métrica, que vai ser um som só. Os hiatos podem se transformar em ditongos ou os ditongos também podem se transformar em hiatos. Quando uma sílaba terminar em M e a seguinte em uma vogal, pode ocorrer o desaparecimento dessa consoante. Mas eu vou trazer vários exemplos para vocês, tá? Gente, nós temos também um sujeito poético que está se declarando, né? Ele está dizendo para a senhora que os olhos pela senhora partem tão tristes, que nunca tão tristes outros nenhuns por ninguém. Então ele nunca esteve tão triste, porque esses olhos, os olhos partem tão tristes, meus olhos de vós. Então isso marca um distanciamento, que pode ser temporário, mas pode ser também permanente, a gente não sabe, né? Então, ele está dizendo que a tristeza dele realmente é muito significativa e ele está triste, saudoso, está doente da partida, né? Então, aqui o distanciamento aqui é esclarecido. Ele está usando exatamente a palavra partida. Da morte mais desejosa, 100.000 vezes que da vida. Pesado, né, gente? Então, ele está dizendo que tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos, 100.000 vezes que da vida. Então, esse distanciamento é um distanciamento físico, mas também existe essa partida marca de uma maneira tão profunda esse sujeito poético que, por causa do distanciamento, ele prefere não viver. Né? Isso acontece no romantismo. Quem já estudou comigo, os alunos da Penha, já estudaram romantismo. Não foi uma aula presencial, foi uma aula já à distância. Mas, gente, vocês lembram que eu falei que a gente tinha que estudar literatura portuguesa porque a literatura brasileira tem muitos reflexos da literatura portuguesa? Porque, enfim, né? Portugal faz parte de nós, porque fomos colonizados por Portugal. Então, beleza. Continuando. Humanismo, a prosa historiográfica. Guardem o nome de Fernão Lopes. São crônicas históricas voltadas para os acontecimentos históricos de Portugal. O principal cronista da época foi Fernão Lopes, cronista porque ele escrevia crônica. Foi Fernão Lopes, que soube conciliar as técnicas narrativas com certa imparcialidade no tratamento de fatos históricos, enfocando não apenas a vida dos nobres, mas o conjunto da sociedade, o todo, foi o primeiro historiador português a atribuir ao povo importância no processo de mudanças políticas do país. E temos aí também o teatro, gente. O teatro vai ser importante pra caramba. Durante a primeira época medieval, o teatro esteve ligado à igreja e quase sempre era realizado em datas religiosas, ilustrando passagens da Bíblia ou representando a história de santos. Com Gil Vicente teve início em Portugal o teatro leigo, isto é, não religioso, que era praticada fora da igreja. Então, gente, quando falamos sobre trovadorismo, nós falamos sobre o feudalismo, sobre a importância da igreja, sobre o teocentrismo ou antropocentrismo. Feudalismo, teocentrismo. Deus está no centro. Os acontecimentos são justificados pela fé. Aqui a gente já tem um momento de transição, da Idade Média para a Idade Moderna, ou seja, uma transição do teocentrismo para o antropocentrismo. Então vejam, com Gil Vicente teve início em Portugal o teatro leigo, isto é, não religioso, que era praticado fora da igreja. Então aqui a gente tem também uma transição do teocentrismo para o antropocentrismo, né? Gil Vicente, um olhar para baixo. Vamos então agora falar um pouquinho sobre o teatro e sobre Gil Vicente. A cultura medieval foi fortemente marcada por preocupações religiosas e espirituais. É na Baixa Idade Média, contudo, que começam a surgir as primeiras manifestações artísticas leigas, como as cantigas.
Gil Vicente, cuja obra foi difundida em Portugal nas 3 primeiras décadas do século XVI, representa um passo decisivo nesse processo de laicização da cultura portuguesa. Então, voltando-se não mais para Deus, né, teocentrismo, mas para os homens, antropocentrismo, para a sociedade portuguesa em sua enorme diversidade de classes e grupos sociais. O fidalgo, o rei, o papa, o clérigo, o burguês comerciante, o médico incompetente, a mulher adúltera, a moça casamenteira, o nobre decadente, o velho devasso, o juiz desonesto e etc. Gil Vicente tinha para si, ou seja, ele tem um olhar para o todo, né? Gil Vicente tinha para si uma visão moralizante e reformadora. Não visava atingir as instituições, mas as pessoas inescrupulosas que as compunham. Então aqui, gente, Gil Vicente vai fazer uma crítica à sociedade. Ele vai observar as diferentes pessoas e analisar como, na verdade, a sociedade é muito hipócrita. Gil Vicente, gente, nós ainda não estudamos realismo, mas Gil Vicente, ele tem um olhar bastante crítico, ele pode ser comparado a Machado de Assis, né, o nosso grande autor realista. Então, continuando. Embora tenha escrito peças de fundo religioso, elas não almejavam difundir a religião e também não tinham o objetivo de convencer os pecadores. O objetivo era demonstrar como o ser humano, independentemente de classe social, raça, sexo ou religião, é egoísta, falso, mentiroso, orgulhoso e frágil diante dos apelos da carne e do dinheiro. Então, a carne, né, e o dinheiro, isso faz com que as pessoas se tornem, ou mostra que as pessoas já são, né, aqui a gente tem uma crítica à sociedade, mentirosas, egoístas, orgulhosas, né? Da vasta produção de Gil Vicente, destacam-se, gente, guardem também essa informação. Entre outras, mas as seções principais, as obras Alto das Barcas, Alto da Barca do Inferno, do Purgatório e Alto da Barca da Glória, O Velho da Horta, Alto da Índia e Farsa de Inês Pereira. Então, por fim, nosso último slide. Em Alto da Barca do Inferno, uma de suas peças mais conhecidas, as cenas ocorrem à margem de um rio onde estão ancorados 2 barcos. Um é dirigido por um anjo, esse anjo vai julgar essas almas, e aí ele vai dizer se elas vão para o céu ou não. O outro é dirigido pelo diabo, que levará as almas condenadas ao inferno. Aqui, gente, percebam, de acordo com o slide anterior, a função de Gil Vicente não era fazer com que as pessoas... aqui não tinha, o texto não tinha um intuito de convencimento. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Aqui o objetivo dele era mostrar como a sociedade era hipócrita, né? E por isso as pessoas, a gente vai ver, se as pessoas iam mais para o céu, mais para o inferno. Né? Mas de acordo com o slide anterior, a gente tem uma ideia. E aí, mais uma vez, né? O Gil Vicente pode ser comparado a Machado de Assis, por conta do seu olhar crítico sobre a sociedade, que age muitas vezes em prol de status e do dinheiro. Muitas vezes essas pessoas são hipócritas, né? Entre o começo e o final da peça, desfila uma verdadeira galeria de tipos sociais. Um nobre, um frade, um sapateiro, um judeu, uma alcoviteira, um enforcado, entre outros, compondo um rico painel das fraquezas humanas. Para o barco do paraíso vão apenas o parvo, que é um bobo, e um cruzado. Todos os demais estão condenados ao inferno. Então, né? Gente, o texto teatral é um texto feito para ser lido ou encenado? Encenado. Não posso ler? Pode. Porque as pessoas que vão encenar, inclusive, elas vão precisar ler o texto, vão decorar as suas falas, etc. Por que eu estou dizendo isso? Isso já caiu em prova. Eu não lembro se foi na prova da SpaceX, mas já vi isso ser perguntado. Sobre o fato de que o texto teatral é feito para ser encenado. E a gente vai ter aquelas características, né, gente? Travessão, frases entre parênteses, né? Fulano vai até o outro e grita, né? Aí a fala dele embaixo, então, assim, ele vai ter que pronunciar aquela fala de uma maneira histérica, né? A pessoa tá nervosa e tal, tá gritando, ok? Então, gente, é isso. Esse foi o nosso humanismo. Outra coisa, eu queria ter feito aula para vocês humanismo e classicismo, só que a nossa aula sobre classicismo ela ficou muito grande, o vídeo ia ficar imenso. Então, eu pretendo fazer o seguinte, espero que vocês vejam um vídeo sobre humanismo e na nossa aula eu posso fazer com vocês, posso ir explicando a teoria sobre classicismo, para que a gente termine
a literatura portuguesa e na próxima aula a gente faz exercícios sobre humanismo e classicismo, tá bom? Então é isso, gente. Até daqui a pouco.